Você quer começar com King Yoga? King Ogre teve um capítulo muito bom, então acho que merece começar com ele. Tá bom, eu vou dizer uma coisa. Esse capítulo, ele criou um sentimento, eu tentando bolar aqui a explicação de resumo, meio ambíguo, porque ao mesmo tempo você percebe como escrever uma história e ao mesmo tempo como não escrever. Por um lado, os caras souberam escrever um capítulo ali de desenvolvimento para apresentar o personagem, né? O Putz, tá aqui. Peraí. Jeremy Bressier. O Jeremy Bressier, porque ele apareceu ali, né, com muito misterioso, e nesse episódio a gente vê basicamente o background, quem que é esse cara, né, o que que ele quer, de onde que ele vem e tudo mais, a motivação dele. Beleza. Então foi um capítulo muito bem colocado. Teve gancho de 2 personagens que a gente deixa para falar depois, que foi muito importante também. Aham. E beleza. Do outro lado, e aí é uma parte cômica do episódio, a gente aprendeu como não escrever uma história, porque o Jeremy é um ótimo contador de história, só que ele ficou, não, por que vocês não leem a entrelinha? Por que vocês não leem a entrelinha? Porque você escreveu invisível na entrelinha, seu filho da puta! Até os personagens principais falam, por que você não falou isso logo? Mas vamos lá, resumo básico. Depois de tudo que aconteceu no episódio anterior, o Jeremy aparece, quebra a quarta parede, é cercado pelos 5 reis. Ele conta a história dele, que foi ele que escreveu há muito tempo atrás aquela lenda do King Ogre e dos 5 reis e da volta dos Bugnaraks. Jorge, se afasta um pouco da câmera. E que ele teria um pouco mais de 2000 anos. Lógico que ninguém compra essa história muito doida. A Rita já quer fazer um julgamento ali meio apressado, já cortar cabeças e tudo mais. A Rita sempre quer cortar cabeças. E aí vai um julgamento meio... Vamos fazer uma máquina de leitura de mentiras ali, criada em Mixopa. Depois a gente tem um sequestro por ninjas do reino lá, das flores, que eles estão super camuflados lá, ninguém nunca ia perceber Jamais. que eram eles. Jamais. Né? Shabana tem uma aura ali própria deles, né? Jamais iam perceber um mordomo vestido de terno e uma maid. Com uma máscara cheia de flores, né? Nunca. Dessa aparece o Desnarak, os 5 reis. Sabem da história do Jeremy, que ele quer se tornar o rei de tudo para proclamar uma paz entre os humanos e os Bugnaraks, né? Acabar com a guerra entre as duas raças. E ele explica que ele é filho do 6º rei, que não tá na história, porque ele foi punido por um crime, e o crime seria amar. Ele amou demais. Ele amou ali um Bugnarak. Uma Bugnarak. Então, a Bugnarak é uma, né? Eu não sei. Feminino de Bugnarak é o quê? Bugnaraka? É Bugnaraka? Não, é uma Bugnarak, né? É uma Bugnarak. Tá bom. Não tem feminino. Bugnarak é a gênero. Desculpa. Agora você é professor Pasquale da tradução. Mais ou menos por aí. Aí mostra que ele, então, não é nem humano, nem Bugnarak. Ele é um híbrido ali. Por isso que ele tem mais de 2000 anos. Por isso que ele é meio foda. E por isso que ele tava preso com aquela máscara. Meio foda? Ele sola o Desnarak. Lembrando que pra solar o Desnarak precisou dos 5 do Sentai. Ele faz meio que sozinho ali. Ok. Pra solar o Desnarak precisou dos 5, então não foi solar, né, meu amigo? Ele também não solou, então. O cara tá lá, né? Sei lá. Ele solou. Ele fez sozinho. Ele espancou o Desnarak. Eu só sei que o Zoro sola. Coloque aí no comentário, o Zoro sola. Enfim. O Zoro não sola o Desnarak. Vai tomando teu cu, sai daqui. Enfim, só. E capaz ainda, como o Zoro é super perdido, de ele parar lá também, né? É bem capaz dele aparecer por lá em algum momento. Mas, enfim.
a gente tem ele tenta propor essa paz pro Desnarak, ele não concorda, leva uma na cara, né? E a gente tem a prévia do próximo episódio que fica para depois. Resumou aí, bem resumido, mas tem alguns detalhes aí que a gente vai falar. Já falei na verdade são 2 detalhes bem coisa, mas acho que o Asael vai querer comentar um pouco mais do capítulo antes de ir para os detalhes sórdidos aí, né? Cara, seguinte, é um capítulo muito bom, porque a gente tem aí a revelação do Jeremy Bressier como o escritor da história dos 5 Reis, né? E a gente vê que tem uma página em branco no livro dos 5 Reis, que é justamente onde seria contada a história do 6º Rei. E ele foi apagado da história porque ele se apaixonou por uma Bugnarak, e desse relacionamento nasceu o Jeremy. E o pai do Jeremy, para poder manter o Jeremy em segurança, selou os poderes dele com a máscara do Kumo, né? Da aranha. E aí ele viveu esse tempo todo, né? Esses 2000 anos aí, com essa máscara e interferindo aqui e ali na história da humanidade, né? E aí ele escreveu a história dos 5 Reis e tal, e fez a profecia de que os Bugnaraks retornariam depois de 2000 anos. O que dá a entender isso? Dá a entender que nesses 2000 anos ele ajudou os Bugnaraks, né? Dá a entender por quê? Porque a gente viu no episódio anterior que ele estava ajudando os Bugnaraks a encontrar os tesouros. Por quê? Porque ele queria os tesouros para poder se libertar, né? Então, ele sabia que com os 3 tesouros reunidos ele conseguiria se libertar da máscara, né? Que o pai dele prendeu ele. Que o pai dele usou para selar os poderes dele, né? Usou para selar, inclusive, a espada do pai dele, né? Que a máscara dele se transforma na espada do pai dele, né? Naquela espada que ele usa. Na espada que ele usa para se transformar na espada de rei dele, né? Então, ele usou os Bugnaraks, de certa forma, né? O Desnarak, para poder conseguir o que ele queria. Então, nesses 2000 anos, ele foi instigando o Desnarak para conseguir o que ele queria, que era as chaves. Peraí, gente. Deixa eu fechar essa janela aqui. Para conseguir o que ele queria, que era a chave para poder se libertar através dos três Shugods lendários. Uhum. E aí ele conseguiu... ela só quer amor, Asael. Não, ela quer ficar latindo, é isso que ela quer. E aí ele conseguiu se livrar e se libertou da prisão dele. E aí nesse episódio a gente vê ele contando a história dele, finalmente, né? E dizendo que ele quer ser um rei que vai unir os 2 povos. Porque ele acredita que os Bugnaraks estão sendo usados pelo Desnarak e pelos reis anteriores dos Bugnaraks para lutar contra a humanidade. Que eles não são maus, e sim são apenas usados pelos seus reis, assim como os humanos são usados pelos reis humanos também nessa luta injusta. E ele quer que eles se unam, né? E não que eles sejam inimigos. E assim, vamos ser sinceros, ele não tá de todo errado. Me parece justo o que ele quer. Você não concorda? Então, aí vem uma questão que eu acho que vai ser abordada no próximo episódio. É justo? É. Vai ser fácil de fazer? Eu acho que não. Nem fudendo. Fácil não é, né? Se fosse fácil, isso não teria acontecido agora. Então, vamos lá. Desde os episódios lá do começo, dá pra ver que o Desnarak é uma versão meio próxima, talvez,
do irmão do Gira, qual que é o Do nome do irmão do Gira? Hercules. Do Hercules. A gente tem ele e o primeiro-ministro ali instigando os Bugnaraks aí pra cima. Se eles morrerem, tudo bem. Se eles matarem mais gente do que. Enfim. Então tem essa pegada ali que foi jogada e está sendo aproveitada agora. E eu acho que é bem interessante ver isso. Tem uma mensagem de paz ali, né? Que essa guerra é uma guerra sem sentido. Tem aquela frase que ele disse no primeiro episódio que ele apareceu, né? No episódio anterior, inclusive, que é que os Bugnarks atacando é um sintoma de que alguma coisa está errada, né? Então tem essa pegada ali. Eu acho que ir para esse caminho é bastante legal, não é só justo, é algo admirável ali. O Jeremy tem uma visão que os outros não têm, porque ele é meio um lado, meio outro, e esse ódio afetou ele, né? Então, como ele fala, né? Por baixo desses reis e tudo mais, tem um monte de pessoas que estão nas sombras ali, né? Então eu acho muito legal essa parte, mas eu acredito que vai ser melhor explorado, até como apareceu nas cenas do próximo episódio, que isso não é fácil para dizer o mínimo, né? A gente tem ele meio que fazendo isso à força e não vai dar muito certo. Porque vemos e convenhamos, é a mesma coisa que alguém chegasse lá na Ucrânia agora e falar, sei lá, não, vamos juntar os dois lados aqui, todo mundo é humano, todo mundo é a mesma coisa aqui e tudo mais. Não vai dar certo, né? Você tem líderes ganhando vantagem com isso, né? Ou entre outras coisas. Acho que isso foi um pouco exagerado. Não foi. Não foi. Foi. Não foi, cara, porque é a mesma coisa, cara. Não é, não. É sim. Não é, É a não. mesma coisa. Você tem uma guerra e você tem pessoas morrendo, tendo que os líderes que estão mandando lá não se importam com os milhões de corpos que estão aparecendo. A gente pode entrar numa discussão muito maior. É que você não tá. Você tá ignorando todo um panorama político que existe. Não, eu tô simplificando a questão. Não, Tem você tá várias... simplificando demais a questão. Não tô, cara. Tá. Não tô. Mano, você tá. Quando a gente tá Pelo fazendo amor uma de Deus. mensagem. Não, quando a gente tá fazendo uma mensagem contra a guerra, cara, tem que começar a colocar os pingos nos is, cara. Senão você não coloca. Se você acha. Meu amigo, você tá deixando. Se você faz uma mensagem contra a guerra, cara, ou você coloca todas as cartas na mesa. Não, mas é isso que você não está fazendo. Você não tá colocando todas as cartas na mesa. Eu tô colocando as cartas na mesa. Não, você não tá, Jorge. Jorge, pelo amor de Deus, Jorge. Você Então tá querendo comparar, Jorge. Você tá querendo comparar, Jorge. Vamos lá. Você tá querendo comparar. Ó. O que eu tô querendo dizer é que você tá esquecendo. Você está esquecendo que existem fatores políticos na questão Ucrânia-Rússia muito mais pesados e muito mais conflituosos do que na relação Bugnaraks e humanos em King Ogre. Não, cara. Eu não tô ignorando isso. É que a gente tá falando de uma série de Super Sentai. Eu não tô esperando um super tratado sobre guerra e paz, cara. Não, eu tô falando de uma simplificação de guerra e eu tô falando de uma simplificação de líderes que não se importam com a população, cara. Pra mim ainda não atingiu o que eu queria falar. Você pode não concordar ali, você pode achar que eu acho que você tá simplificando demais uma coisa que é muito mais complexa, pelo menos na minha visão. Então, cara, mas esse que é o ponto. Mas tudo bem. A graça do Super Sentai e a graça de séries como essa é você alcançar um público maior para passar uma mensagem. Eu não posso simplesmente colocar uma bandeira da Ucrânia e uma da Rússia e dar essa mensagem, porque vai ter um monte de haters indo lá e falando coisa. Ao momento que eu começo a simplificar e passar essa história conforme está sendo passada, eu consigo passar uma coisa mais suave que acaba entrando em outras bolhas, vamos dizer assim. É que eu só acho que a sua analogia foi muito simplista. Desculpa. Eu só acho que a sua analogia foi muito simplista e que você usou uma analogia de forma errada. Só acho isso.
Eu acho que foi correto. Mas comentem aí se vocês acham que eu tô certo ou errado aí. Comentem aí, curtam, me xinguem se vocês querem me xingar. Enfim. Continua aí, Rafael. Vai, você tava falando. Não, você que tava falando, cara. Não, você falou, eu só completei ali, enfim, gerou tudo isso. Mas já que a gente já falou sobre o Jeremy, vamos falar então dos dois personagens que foram apresentados nesse episódio. Eles não apareceram, a gente não sabe a aparência deles, porém, né, lembrando que é um homem e uma mulher, de idades provavelmente muito diferentes. Vamos falar da mulher primeiro. Porque isso explica muita coisa. Essa mulher explica muita coisa. Isso aí, então. Essa mulher que nos foi apresentada, explica muita coisa. O nome dela é Suzume. E ela explica muita coisa. Vamos lá, começa aí, já que você puxou, começa aí. Quem é a Suzume? Ela é a irmã do Dibousuke. E ela é refém do Hercules. Tan, 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 tan. O que explica por que o Dibousuke ainda fica lambendo as botas do Hercules. Mesmo ele fazendo um jogo duplo, ele ainda tem que ficar fazendo esse jogo com o Hercules, porque a irmã dele é refém do Hercules. E a gente ficava se perguntando por que ele ainda ficava dando satisfação pro Hercules. Mesmo ele agora fazendo parte do Sentai de vez. Ou por que o Hercules sempre tá puxando ele pra conversa, né? Pois é. Ele não faz isso com os outros três. E agora a gente sabe. Porque ele tem uma refém, esse filho da puta. Esse arrombado. Uhum. E isso não só dá uma nova camada ali para a situação, como mostra um pouco mais do problema ali que o Demozuki tá tendo que levar. Porque como ele falou, ele é alguém que serve o povo dele e que ele está disposto a fazer qualquer coisa, inclusive sujar suas mãos para atender o seu povo, né? Salvar o seu povo entre fins, né? A gente viu que ele mente, ele trai, a gente inclusive muitas vezes não sabe as intenções dele. Do outro lado da balança, ele, do mesmo jeito que ele faz isso, né? Que ele tem o povo para ajudar, ele tem a irmã dele para manter salva, né? Uhum. Então são outras coisas ali para colocar nessa balança. A gente não sabe muito bem a irmã dele. Acho que é a irmã mais velha se falou, né? Ou a irmã mais nova? Não me lembro de ter falado a idade nem nada, mas só lembro de ter falado que era irmã, não me lembro de ter falado a idade. Uhum. Mas eu acho que deve ser mais nova. Eu até pesquisei aqui rápido, né? Em Suzumi tem uma. Vou ler aqui. Em japonês, a tradução do hino chamados a servir, hino número 166, as palavras juntos marcharemos e sempre firmes são traduzidas como Suzumi. Enfim, questões ali que talvez sejam exploradas mais para frente. Mas a gente ainda não tem uma ideia quem é. A única questão é que o Hercules compara ela com o Debozuki, né? Falando que o Debozuki sempre desconfia dos outros, enquanto a irmã não. A irmã sempre confia e segue ali, né? Então, provavelmente, né, com certeza, esse gancho ali vai ser super aprovado mais para frente. Já tem uma teoria que eu tinha abordado, né? Mas vamos falar da segunda pessoa antes de ir para as teorias, vai. Fala aí. A segunda pessoa foi citada dessa vez pelo Jeremy. Eu não lembro o nome da pessoa. Você pegou o nome da pessoa? Gin. Gin foi treinado pelo Jeremy, ou assim ele diz, né? Ele estava com coisa de mentiras, então ele está falando a verdade. Ele treinou ele. E foi o Gin que ensinou tudo sobre computador para o nosso monarca de azul, né? Para o Yama. Então a gente tem como o Yama nunca conheceu seus pais, a gente tem uma figura paterna ali do Yama, né? Que ensinou ele a mexer com computador e tudo mais. Provavelmente paterno. Não vou bater o martelo, né? Porque a gente ainda vai conhecer essa pessoa, mas tem isso, né? Inclusive, fala-se que ele ajudou ali a fazer algumas coisas e para provar o ponto, o Jeremy pergunta qual foi o primeiro
Shun God, né, que foi revivido, que foi recriado, que é justamente o Kumo Ogre, né, que é o Aranha. Kumo God, que é a aranha, né, que, como eu mencionei, no robô básico, né, sem os 3 espíritos lendários, a gente tem 3 insetos, né, que aparecem que não pertencem a nenhum rei. A gente tem o Kumo, né, que é a aranha, a Ant, que é a... Formiga. E o Tentou, que, pelo que eu entendi, é uma joaninha, né? Só que a aranha que aparece no King Ogre não é a aranha do... Não é a aranha dele. Não é a aranha dele. Não é a aranha do Jeremy. Bem, você fala isso porque realmente nas cenas do próximo episódio aparece Uma um robô aranha gigante, diferente. que ela tá bem diferente ali. É. Não sei como é que eles vão explicar essa diferença aí, né? Se é só pelo 3D, ou se o Jeremy vai mudar alguma coisa nela, ou se é realmente um outro robô. E como que ele vai se juntar nesse Sentai aí doido, né? Quer Ou dizer, se ele nesse vai ter um robô só dele. Aí a gente provavelmente só vai ver nos próximos episódios, se não no próximo, né? Que inclusive é o episódio 13, está traduzido como Angry Spider, né? A aranha Raivosa. raivosa. Então tem esse detalhe, né? Então, essa foi o primeiro Shungots que foi criado ali em Sopa. Então tem esse detalhe. Antes de ir para a parte da teoria, tem alguma coisa que eu esqueci desse ponto aí do Jin? Não, era só isso mesmo. O Lázaro Marques já falou, é outro robô. Mais bonequinho pra vender, Toy! A Bandai agradece! Cara, Mais bonequinho pra vender. eu queria ter dinheiro pra comprar o GX desse Sentai. O GX desse Sentai é muito legal, cara. Você já viu? O GX dele? Não. O GX dele é muito legal, cara. Puta que pariu, é muito foda. Mano, a montagem em 3D é muito estranha, cara, eu tenho que dizer. Quando era aqueles efeitos práticos, era meio toscão. Não conseguia ver o... Cara, o GX dele... robô. Mano, procura na Agora internet. Procura no YouTube o GX. Procura GX King Ogre pra você ver. Vou procurar depois. GX é porque a linha GX é a linha que você monta. Que você monta o robô a partir dos bonecos soltos, sabe? Uhum. Procura que você vai ver. É muito foda. É muito foda. É muito da hora. Beleza. Podemos ir para a teoria aí que gerou esses 2 nomes? Porque acho que é uma coisa que tá borbulhando, porque assim, é uma coisa que eu falei nos vídeos que tava saindo dos primeiros episódios, quando eu tava sozinho, e uma coisa que o Azrael já falou, se eu não me engano, no último episódio. A gente fez essa é a segunda live que a gente tá fazendo do King Ogre ou é a primeira? Acho que é a segunda, né? Não, é a terceira ou a segunda? Essa é a terceira. É a terceira, né? É. Então tá. A gente tem algumas coisas indicando que tem algo muito errado nesse passado ali com figuras paternas e familiares, vamos dizer assim, né? A gente tem não só agora o sequestro da irmã de um, a figura paterna de outro também, né? Os pais do Yama morreram, os pais da nossa monarca amarela, né, que é a Himeno, também foram assassinados por uma figura misteriosa, né? E que a gente já sabe que não é o Jeremy, porque a figura misteriosa tinha um rosto descoberto, então não foi o Jeremy. Não foi o Jeremy. Então, isso tudo leva a crer que tem alguém manipulando aí por baixo dos panos, tá? E é um humano. E ele consegue controlar, inclusive, o Scorpion. Não só isso. Ele teve acesso ao Scorpion, né, o veneno, mas ele controla alguns daqueles insetos mecânicos grandes, né, de espíritos guardiões. Foi dito pela Himeno que a Fúria dos Deuses, né, que foi o ataque ali que deram e que foi meio que pano de fundo ali para os pais dela estarem de guarda baixa, né, poderia ter sido evitado pelos espíritos guardiões ali do reino Shokudan, que é o reino do Hercules e do Gira. Mas eles não fizeram nada. Então, isso meio que já diz algumas coisas que pode estar acontecendo. Eu soltei a pérola aqui.
Eu acredito que não é o Hercules, porque o Hercules ele tem uma idade. Ele é mais velho que o Gira, alguns anos, né? Mas não muitos. E ele Então, não era, e ele não era o rei ainda na época é, da Ira dos Deuses. então, se aconteceu com a Rimeno muito pequeno, o Gira e o Hercules ainda eram crianças, ele não seria aquele adulto ali que agiu para matar os pais dela. Provavelmente tem alguém ali adulto, e eu vou citar ali que eu dei um chute, o Azrael foi na minha também, quer dizer, ele foi na dele, que é o mesmo chute, né? Que é basicamente, talvez, o rei anterior, ou o pai ali do Gira e do Hercules tem alguma coisa a ver, talvez, com essa questão, né? O rei anterior de Shugodan. Né? Vale citar que o suposto sequestro do Gira está muito mal explicado, né? Uhum. Pode ser que o Hercules ele tenha ajudado ali para o Gira não morrer, mas tipo tirando ele de cena, né? E tem aquela parte dele não matando o Gira, né? No episódio 9. Isso, não, no episódio 10. No duelo deles. No duelo deles. Vale citar que no duelo, eu falei, né? O Azrael, acho que ele não lembra do mesmo jeito, eu tô até vendo aqui, né? Mas o Hercules tinha pedido pro Gira ser excluído da linhagem real. Mas fora essa questão ali que a gente pode ainda rever no episódio, né? Tem o fato de que se isso tiver certo, o Hercules está protegendo o Gira por algum motivo, né? Então, por que será, né? Será que é um plano de alguém que está tentando dominar todo mundo? Será que é o rei anterior de Shugodan? Será que ele está mantendo não só o, a irmã, né, do Debozuki, como talvez os pais ali do Yama? Vale citar que a tecnologia que Shugodan tem ali escondida é muito grande. Eles conseguiram criar suas próprias versões dos espíritos guardiões, né? Eles têm um King Ogre só deles, né? Que ainda teoricamente não apareceu. Apareceu só o Kogata ali do Hercules, né? O Kogata Zero, né? Que tava com os outros lá grudados. E aí o Scorpion foi lá e deu essa envenenada porque eles estavam sendo usados, né? Mas tem essa questão que o Demozuki já se passou ali no castelo e viu um King Ogre terraço ali, né? Então, coisas ali estão ainda para serem explicadas melhor. Tem coisas ali em Shugodan muito estranhas sendo escondidas, né? Mas eu já falei demais. Fala aí completa aí essa cagação de regra. Cara, eu só acho que tem muita coisa pra ser explicada ainda, e eu acho que a gente já passou do tempo de King Ogre, porque a gente já tá com 36 minutos aqui falando de King Ogre. Mas pra encerrar, eu acho que tem muita coisa pra ser explicada sobre essa história aí do Hercules e desses pormenores aí de Shugodan e dessa figura misteriosa que apareceu aí na Ira dos Deuses e matou a família da Rimeno. Então, acho que teremos aí alguns segredos sendo contados aí quando a gente terminar o arco da inserção do Jeremy, que deve terminar nos próximos 2 ou 3 episódios, nos próximos 2 episódios. Se ele seguir a mesma linha, ele vai até o episódio 15. Mais não ou é uma menos. certeza, não é uma regra. Mas é mais ou menos. É mais ou menos isso. Mas eu acho que essa questão dessa pessoa sequestradas e tudo mais, eu acho que vai ter um arco só para eles. Vai ter em algum momento. Provavelmente agora logo depois do Jeremy, a gente deve ter alguma coisa sobre isso. E já comece aí a entrar numa vibe de fechamento de arcos agora. Para entrar na fase final. Então a gente vai ter fechamento de arcos pequenos agora, e depois a gente vai entrar na fase final para começar a terminar a história, porque já estamos entrando no segundo semestre, então vai começar os fechamentos de arcos agora. Porque daqui a pouco já é ano que vem, daqui a pouco, né?
Então... Poxa, daqui a gente tá em maio, você já tá falando daqui a pouco é ano que Meu vem. amigo, estamos no dia 24 de maio, daqui a pouco já é junho, amigo. Já estamos entrando no segundo semestre. Mano, quando você fala junho, a primeira coisa que me vem à cabeça é quentão e vinho quente. E não é o próximo ano. Exatamente, meu amigo. Mas é isso. Já falamos de King Ogre. Foi um ótimo episódio. E é isso.